Olá, sejam bem-vindos ao canal oficial da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo e Sindigraf São Paulo. Hoje, no programa Impressões, além de informações de credibilidade, vamos ter uma conversa especial sobre o setor editorial e de embalagens. E hoje, inclusive, nós temos uma grande satisfação de receber o especialista em produção gráfica e editorial, Elcio de Souza. Seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui neste programa. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui nessa casa, né, da indústria gráfica. Né? A alegria é toda nossa aqui da Abigraf. Ele é técnico em artes gráficas na Escola Senai Teobaldo de Nigres, licenciado e bacharel em Química pela Universidade de Guarulhos, pós-graduado em Gestão da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e especializado em produção gráfica pela Training Center for Graphic Arts em Chemnitz, na Alemanha, e está cursando mestrado em Engenharia Mecânica, Materiais e Processos de Fabricação pela Unicamp. Também é diretor da Escola Senai Barueri e da Faculdade Senai Teobaldo de Nigres, na Moca. E para a gente iniciar o programa de hoje, nada melhor do que sabermos sobre a jornada. Quem é o Elcio? Como chegou e como se encontra no setor gráfico? A jornada é bem interessante, né? Nós, na minha família, não temos nenhum no gráfico, mas temos um grande tio, que quase pai para nós, né? Chamado Nilson Matias, que já trabalhava na indústria gráfica e falou para nós, assim, olha, tem que fazer Senai, né? Na área gráfica. Então, quem começou mesmo foi meu irmão mais velho, aí eu entrei na sequência, fiz a Escola Senai Teobaldo de Nigres, né? Aí tive o prazer de passar no concurso e fui trabalhar na Editora Abril, que era a maior indústria gráfica do país na ocasião. Depois eu saí e fui trabalhar numa empresa de embalagens, né, que é a Van Leer. Então, nesse caso, eu tive a oportunidade de conhecer os dois segmentos, tanto o segmento editorial como o segmento de embalagens. E aí eu fui, né, recebi um convite para fazer a prova e entrei por processo seletivo no Senai para ser instrutor. Aí veio a carreira, né, dentro da instituição Senai, né, que eu já entrei desde 88, então já estou indo para 30, mais de 35 anos aí de carreira dentro da instituição. E nesse meio tempo, que aí eu passei a ser diretor da escola, tanto da escola de Barueri, porque eu fiz o projeto da escola e virei diretor lá, depois pediram para mim retornar para Teobaldo de Nigres, e aí eu virei diretor lá, né, das duas unidades simultaneamente. Né. É uma carreira inspiradora. Inclusive, né, hoje é diretor da maior escola de artes gráficas da América Latina. Como o Elcio viu a evolução do setor? Inclusive, a própria escola evoluindo, os tipos de equipamento, né, a escola acaba mudando, se adaptando e acompanhando essa evolução. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque você fala, nosso segmento houve uma evolução gigantesca e muito rápida, né? Se você pensar que na década de 80 eu estava lá tendo aula de tipografia, né? Que hoje praticamente já eu tenho ainda dentro da escola, que eu faço questão, que nós temos um museu da indústria gráfica lá, que faz toda a parte de demonstração. Mas a evolução foi rápida demais, desde a entrada da era digital, né, com a parte de web começando a surgir na década de 90, então o mercado teve que se reinventar. Sempre sofremos aquela coisa quando a digital entrar, vai acabar com a mídia impressa, vai diminuir o consumo de papel, mas você vê que nos últimos anos sempre foi aumentando, né, esse consumo, e hoje a gente viu, graças à própria pandemia, que a mídia eletrônica sozinha não é a solução. A melhor solução é a integração entre a mídia impressa e a mídia eletrônica. Então, essa evolução no nosso segmento foi bastante intensa, foi muito rápida, e a escola veio acompanhando, né? A gente veio acompanhando todas essas fases, atualizando equipamentos, entrando em novos segmentos, como, por exemplo, agora, né? A gente está entrando no mercado de comunicação propriamente dita, né? Porque no nosso conceito nós temos que estar agregando valor à mídia impressa. Então também vamos entrar na parte de comunicação, com cursos na área tanto de web, como já existe hoje dentro da unidade, mas também na parte de edição de vídeos,
operador de câmeras, que assim você tem o conceito da comunicação como um todo. E aí você teria a comunicação de áudio, vídeo, comunicação web e comunicação impressa, todas elas integradas dentro da escola. Isso vai fazer parte da continuidade e da transformação que a Teobaldo de Nigris vem fazendo junto com Barueri, né? Referência está aí a grande novidade e conectando a comunicação, a gente não pode deixar de lado a parte de audiovisual. Parabéns por essa iniciativa e acredito que vai contribuir muito para todas as áreas e setores. E professor, consultor em diversas empresas nas áreas de embalagem e artes gráficas, quais os maiores desafios encontrados nessa área? Comente aqui. No princípio, né, quando você tem até a troca do segmento editorial, quando eu passei para o segmento de embalagem, era um mundo bastante diferente, porque quando a gente fala de embalagem, a gente atua tanto na embalagem flexível, que é filmes plásticos, como a parte de papel e cartão, né? Então, a quantidade de informação, a quantidade de equipamentos, a quantidade de diferencial no mercado de embalagem, né, comparado com o editorial, que tem um formato um pouco mais constante, né, muda o conteúdo, mas o modus operandi normalmente é constante, né? O de embalagem é muito dinâmico, muita transformação. Tem sempre aquela briga que a gente, né, comenta bastante dentro da escola mesmo. A turma do design cria, inventa e a turma da impressão tem que se virar para fazer aquilo acontecer. Sim. Então, aquela briga constante, ou seja, sempre com inovação, que é necessário para o mercado, né? Então, quando eu passei a ministrar aulas na escola, foi muito importante, porque aí você tinha o conceito de saber fazer, para agora saber ensinar. Então, essa transformação, você tem que se adaptar, você tem que passar e ter atualização constante. Não tem como parar de estudar, não tem como... Isso é uma realidade atual, né? Ninguém, nem por causa da minha carreira como professor, mas todos os profissionais hoje têm que se manter atualizado constantemente. Não tem mais essa, faço um curso e depois me aposento. Então, porque a tecnologia muda, os conceitos mudam, mas o mercado muda e exige isso. Então, eu também, a partir do momento que eu comecei a dar aula, comecei também a fazer a parte de consultoria e assistência para empresas. E a gente atende o Brasil todo, né? E eu, pessoalmente, a própria unidade Teobaldo atende a América Latina, né? Então, você vai aprendendo o dia a dia, o que é a realidade de cada empresa. E tudo isso agrega valor quando a gente volta para o nosso aluno regular, né? A gente apresenta essas novas formas de trabalhar, as novas tecnologias, então se agrega valor. Daí eu passei para a parte de coordenação e aí você tinha que ter essa visão estratégica. E o próprio mercado, né, ele acaba tendo também essa transformação que hoje a gente fala assim, não é mais só a questão operacional. A gestão da empresa hoje pesa, né, como sempre, né, na verdade, mas hoje a gente tem esse destaque, pesa muito dentro da eficiência da própria empresa. Se a gente não tiver todo o sistema de gestão. Então, o Senai também acompanhou isso, que foi a criação da faculdade voltada para a parte de gestão. Então, nós temos desde a parte de formação do operacional, mas desde a parte de gestão. E assim a gente consegue agregar valor, né, para a empresa, para que ela tenha uma eficiência, um resultado mais positivo, né? Incrível. E também é o seu interlocutor do programa de digitalização da Fiesp. O que o Senai oferece e pode oferecer? É até interessante essa pergunta, porque vem de encontro que eu acabei de comentar, né? Quando você fala de gestão dentro da empresa, a gente criou lá a faculdade voltada para isso, tem cursos de pós-graduações também voltado para isso, mas a própria Fiesp, né, entendeu que hoje o caminho para a nossa eficiência, o caminho para o crescimento da indústria é a gente entrar na parte de digitalização, transformar as nossas empresas em estruturas mais digitais para a gente aumentar a eficiência e produtividade. Então, esse caminho, existe toda uma carreira que a gente segue, são vários módulos que a Fiesp está trabalhando, que foi criado em conjunto, que é o caminho de como chegar lá na indústria 4.0. E a indústria 4.0 não é nenhum bicho de 7 cabeças que a empresa vai achar que não, ele tem que transformar tudo, comprar máquinas novas e tudo mais. Então, o que a Fiesp criou foi como a gente fazer com que as empresas atinjam esse objetivo. E é muito interessante que a gente fez a parceria com o Sebrae, então todos esses módulos iniciais são totalmente gratuitos.
As empresas podem se candidatar e a gente começa fazendo desde a parte de organização com Lean até chegar à parte mesmo totalmente da indústria integrada naquela empresa. E por que isso, né? Porque não adianta você digitalizar a bagunça. Acho que esse é o conceito mais importante que o industrial tem que ver quando vai pensar nisso. Se você começar, tem que organizar o que já existe, da maneira como está, para depois a gente potencializar toda a eficiência do seu processo, dos seus equipamentos com o caminho digital. Isso é só procurar o Senai, que a gente vai, né, dar esse apoio em qualquer segmento, da indústria de alimentos para a indústria metalmecânica, e o nosso, a Teobaldo, vai dar esse suporte no caso da indústria gráfica, né? Está aí a vocês que nos acompanham, olha essa dica importantíssima, já coloque nos comentários aqui, se você tiver interesse, nós com certeza vamos entrar em contato e não perca essa oportunidade, viu? E dando seguimento, empresa a serviço da comunidade, é a missão do Senai, envolvimento com a comunidade e o principal produto, o aluno. As empresas sempre exigem um profissional com desenvolvimento, né, de suas habilidades técnicas e também comportamentais. Então, Elcio, qual o envolvimento dos alunos nessas atividades? Eles projetam, executam, entregam para a sociedade? Como que funciona esse projeto? E qual é essa relação? Essa é outra transformação que a gente vê dentro da sociedade, do meio, que a gente antigamente trabalhávamos muito com especialistas bem dedicados, né? E hoje a gente vê que o nosso profissional, né, precisa ter um pouco mais de jogo de cintura, tem que trabalhar em múltiplas funções dentro da indústria, né? Então, até a mudança da titulação dos cursos, né, como nós tínhamos no passado, e a gente aumentou a abrangência. Mas uma coisa que acontece muito hoje, que algumas pessoas até não se atêm muito a isso, mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu escutei, eu repito bastante: se contrata muito pelo currículo e se demite muito pelo comportamental. Então, a indústria também percebeu que não adianta eu só ter um profissional que sabe muito bem fazer aquilo, se ele não tiver um bom envolvimento, né? A equipe, ou seja, a empresa não funciona. Ou seja, o trabalho de integração, o trabalho de conhecimento, de evolução tem que ser de todo o grupo dentro da empresa. Desde a parte administrativa, da parte produtiva, até o cara que entrega. Então, como você prepara uma pessoa para isso? Só fazendo envolvimento, né? Só passando para ele esse conhecimento da relação interpessoal. E uma das estratégias que a gente usa é exatamente passar esse conceito do que é, né, conviver com o outro, trabalhar em equipe. Então, desde a gente fazer projetos sociais que o aluno possa lá ir no asilo, tirar uma foto, criar um produto gráfico, né, desenvolver dentro da escola. Então, ele vai lá, cria, produz, imprime e entrega. Então, quando ele vê que existe um mundo paralelo do dele e o quanto bem ele pode fazer para uma sociedade, isso agrega valor à questão de pessoa, né? Então, isso, infelizmente, tem gente que deixa isso de lado, mas é essa formação que a gente faz. Do ponto de vista técnico também, até com a própria Bigráfica, a gente tem um projeto com a nossa faculdade, que o aluno faz um projeto dentro de uma empresa gráfica, né, indicada aqui pela casa, né, a equipe lá, o Rogério, o Wagner, né, indica, a gente vai até a empresa e apresenta uma proposta de trabalho, soluções. Aí depois esse TCC, né, que a gente coloca ali, ele acaba, né, fazendo uma apresentação num cunho real. Então, isso também agrega valor para ele, que ele vê aquele conhecimento todo que ele teve em todo o período que teve dentro da escola, aplicado numa situação real. Então, essa vivência traz esse relacionamento e esse crescimento de um profissional mais completo que a gente precisa hoje. E olha que engajamento! E você que está nos acompanhando, se quiser uma solução para a tua empresa, também anote aqui no comentário. Quem sabe um TCC avisa que é a Abigraf, para que os alunos do Senai possam desenvolver aí para a sua empresa. Fica a dica, não é verdade? E comente sobre a jornada de capacitação. Como o Senai Teobaldo de Nigres está à disposição para ajudar as empresas gráficas do estado de São Paulo? Então, nós atuamos em 3 segmentos que a gente chama de cursos regulares, que é desde a parte de aprendizagem, que isso tem muito a ver também com questões de cota,
Mas hoje a demanda está sendo bastante para capacitação do curso técnico, né, que são totalmente gratuitos. Depois nós temos a formação da graduação e pós-graduação. Então, todas essas as formas de ações, a gente tem, inclusive, voltada para a empresa. A empresa pode montar uma turma inteira, né, conosco para fazer isso com uma forma um pouco mais dedicada. Mas outra situação que também nós estamos entrando, né, é que agora, a partir do ano que vem, nós vamos ter a integração com o SESI. Então, vai ter um ensino médio integrado entre SESI e SENAI. Né? Então, os alunos do SESI passarão a fazer a opção por uma das escolas do SENAI, e aí a gente vai ter o antigo colegial técnico, né, como foi na minha época, que eu me formei na Teobaldo, né, era 3 anos o dia inteiro, né, e aí a gente fazia o colegial integrado. Então, essa é uma novidade também que está entrando. E a outra situação que nós temos é a parte de treinamentos, né? Na formação regular, só complementando, a gente tem tanto da área da indústria gráfica, né, que é o técnico de processos gráficos, mas também nós temos a área de celulose e papel, que é uma abrangência da Teobaldo, né? Tanto a parte laboratorial, como a parte de fabricação de papel e de celulose, nós temos essa formação dentro da escola. E outra que cresce muito é a demanda por qualificação, é os cursos de curta duração. Então, o que acontece é que a gente precisa que o empresário entenda também que não é só a gente pegar uma pessoa qualificada ali do mercado ou eu quero o aluno do técnico e acabou. A gente tem que também valorizar a própria equipe, o próprio time. Isso a gente tem percebido, né, até uma evolução da idade. Hoje a gente está com uma sociedade um pouco confusa dos jovens, que muitos desses jovens não querem nada com nada, ou se querem alguma coisa, ou entram na empresa, quer resultado muito imediato. Então, muito da eficiência que a gente esperaria que um cara, não só da área técnica, como o Senai, ou um engenheiro, como chega, né, se nós investíssemos mais na formação daquele time que já está engajado, que está envolvido, já está dentro da empresa, a gente tem um resultado mais rápido e mais imediato, com maior engajamento desse pessoal com a empresa, né? Então, isso a gente também tem percebido um crescimento gigantesco. A nossa meta era em torno de 6.000 alunos, nós chegamos em plena pandemia a 8.000 alunos. Então, você vê que realmente isso é um caminho, a investir não só em pegar novos talentos, mas também melhorar a qualificação. Como nós temos empresas dentro do nosso portfólio que já contratou o curso técnico para todo o time, né? Então, contratou pós-graduação para todo o time de gestão. Então, isso você mostra que uma política de RH estruturada vai dar resultado lá na frente. Investir em qualificação realmente é uma das alternativas estratégicas de excelência. Não somente novos talentos, como apresentou o Elcio, mas também nos seus colaboradores. Então, mais uma alternativa de aprimoramento da tua empresa, né? Foque nos seus funcionários. O segmento de embalagens e editorial vive em constante evolução e, por isso, tem que estar lado a lado com a tecnologia e com a inovação. Porém, para atender a demanda dos empresários desse setor, é preciso ter mão de obra qualificada, como acabamos de dizer. Elcio, como você enxerga o futuro para esses setores? Olha, do nosso ponto de vista, que a gente tem uma visão mais do todo, né, do que algumas empresas que têm pontualmente por cada segmento. A gente vê um crescimento, né, apesar de todas as pressões e problemas econômicos que a gente vem passando, mas existe caminho, existe futuro. Principalmente o que a gente só tem que tomar um pequeno cuidado, que acho que é básico para qualquer negócio, que tudo se transforma. A gente tem que ficar repensando o nosso modelo de negócio, o nosso produto o tempo inteiro. E é óbvio que, como se você pegar qualquer geração lá para trás, na década de 50, 60, todo o time de evolução de um produto era muito mais longo, né? Entre criação, aplicação até a decadência. Hoje não, todos os times de todos os produtos, né? Então, se você pegar da indústria de celular, da indústria de TV, da indústria de carro, tudo isso caiu, e o nosso também. Então, como a gente tem uma redução do mercado editorial, eu até comentei
a pandemia fez abrir, porque falava assim, não, vamos passar tudo para digital, vamos passar tudo para digital. E a pandemia mostrou, inclusive nas instituições de ensino, que sem o livro físico, a coisa não é tão fácil assim. Sem o ensino presencial, a coisa não é tão fácil assim. Então, o que nós temos, né, nesse mercado como futuro é que a gente vai ter uma maior integração entre a mídia eletrônica e, né, a mídia digital. Então, por isso que até, como eu comentei, a escola vem puxando também para entrar nesse mercado de comunicação. A gente tem que agregar valor ao produto impresso. E a gente também percebe isso dentro do próprio mercado de embalagens. Além da embalagem ser mais criativa, ser mais funcional, nós temos a preocupação agora, que é muito forte, da economia circular. Então, também nós temos que estar repensando para o futuro como que eu faço com a minha embalagem, né, desde o começo, mas ter uma funcionalidade melhor, né, uma aplicabilidade melhor, um reuso melhor, né, e que a gente consiga fechar o ciclo, né? Então, também agregar, por que não, a mídia eletrônica dentro das embalagens, interagindo a embalagem com o celular, a embalagem com outras mídias, né, a gente consegue ter um resultado maior. Então, como futuro, a indústria tem que se reinventar e se manter atualizada dentro dessa evolução. E, na realidade, agregar valor ao nosso produto que a gente consegue manter vivo dentro do mercado. Né? É uma história inspiradora e, sem sombra de dúvidas, um líder que teve um funcionário de carreira e que desenvolve um papel tão importante para a nossa sociedade brasileira e principalmente para o setor gráfico. Disseminar informações de interesse para o desenvolvimento profissional de seus associados sempre será a nossa pauta. Elcio, muito obrigada pelo seu sim, por estar aqui conosco nesse bate-papo importantíssimo. Seja muito bem-vindo sempre. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns pela iniciativa e pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo para a nossa indústria. Olha, você gostou do conteúdo? Já se inscreveu no canal da TV Abgraf? Como não? Aproveite para ativar aí o sininho, ficar por dentro de todos os conteúdos. Se não acompanhou os anteriores, já clica agora, vai correndo, porque tem muitas novidades esperando por você, pelo seu comentário, porque assim nós nos conectamos. Inclusive, atendemos às suas expectativas. O programa Impressões fica por aqui e espero você no próximo episódio. Ótima semana!